Sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Hoje cabe-me a mim e ao Carlos. Olá, Carlos, como estás? Sandra, tudo bem? Bem, obrigada. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. Que Deus vos possa abençoar, a nós e a todos. Que assim seja. Meu querido amigo, cabe-nos falar sobre a lição número 2, não é? Este trimestre estamos a falar sobre a educação e, em particular, a lição número 2 fala-nos sobre a família. E gosto particularmente do verso áureo. Não sei se tu também partilhas desse gosto. Já agora posso lê-lo. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Muito bem. O mundo seria melhor realmente se os filhos, portanto, prestassem atenção a este conselho, não é? Portanto, e mostra aqui também a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos, no exemplo e na influência que exercem sobre os filhos. Sabes, é interessante a lição começar logo a dizer-nos que nós levamos a vida toda a aprender. E realmente é verdade, não é? Nós aprendemos todos os dias e se estivermos dispostos e atentos àquilo que nos rodeia, podemos aprender realmente muita coisa num dia da nossa existência. Claro. Mas a verdade é que durante a maior parte do tempo da nossa vida nós temos necessidade de adquirir conhecimento com aqueles que são mais velhos, não é? Com a experiência. Exatamente. E a primeira responsabilidade cabe aos pais. Graças a Deus nós, tanto eu como tu, temos filhos, não é? Sabemos muito bem o que é, o quão difícil é, mas deixamos aqui coragem àqueles que ainda estão na fase do início, não é? No pontapé de saída. Ora bem, a verdade é que a educação é alguma coisa que nunca termina, não é? Nunca termina. Podemos ver na perspectiva da educação formal, não é? Aquela que nos é dada através da escola, mas a lição não vai falar muito sobre esse aspecto, pelo menos não na lição de hoje. Vai-nos falar mais sobre o aspecto da educação que tivemos o privilégio de receber dos nossos pais. Não sei o que é que tu queres dizer sobre isto, Carlos, sobre a primeira família, Adão e Eva. O que disseste há pouco, porque nós aqui, portanto, nós estamos sempre a aprender, é verdade. Há um pensamento interessante da Helena White que diz que nós estamos aqui numa escola preparatória, preparando-nos exatamente para o curso superior no céu, na vida eterna, não é? Portanto, nós devemos estar sempre dispostos a aprender, porque temos muito a aprender. Há muita coisa aqui que ignoramos, não é? Portanto, e devemos ser suscetíveis exatamente a essa aprendizagem. E para isso é necessariamente ter humildade e aceitar os conselhos que nos vêm da palavra de Deus. Exatamente. E eu perguntava-te o que é que tu tens para dizer sobre a primeira família. Estamos aqui a falar de Adão e Eva, não é? É interessante, exatamente. E nós vemos aqui a lição depois mais à frente fala, quando eles têm filhos, não é? Há pouco falavas dos filhos, não é? São uma bênção de Deus. Portanto, a Caim e Abel foram educados. Adão e Eva, portanto, ensinaram-nos, educaram-nos, eles aprenderam o plano da salvação, os sacrifícios estavam exatamente, enfim, que faziam parte da expiação futura que haveria de ser feita por Cristo, né? E vemos que, apesar do bom exemplo dos pais e daquilo que eles ensinaram, Caim, sabemos que seguia um caminho completamente diferente, né? Pois. Portanto, ou seja, os pais podem fazer o melhor, podem ensinar a fazer tudo o que podem e darem até um excelente exemplo, mas a decisão será sempre dos filhos. Sim, a lição mais à frente vai falar exatamente neste aspecto, no aspecto do livre-arbítrio que cada um de nós tem, não é? Eu achei muito interessante na lição que fala sobre Adão e Eva e a educação, um parágrafo que diz assim: a educação cristã é um compromisso para se educar as famílias e os membros na doutrina, na adoração, na instrução, na comunhão, no evangelismo, no serviço.
é no lar que se ministra aos membros da família acerca do amor e das promessas de Deus. É interessante vermos o quanto Adão e Eva tinham para ensinar, apesar de serem a primeira família, não é? Eles tinham já um relacionamento com Deus muito próximo, anterior à queda, e depois tiveram que passar pela amarga experiência da queda, não é? Da entrada do pecado neste mundo, mas eles tinham logo ali o plano da salvação. Foi-lhes explicado e eles entenderam qual era o plano da salvação, e mais do que isso, eles ainda conseguiram perceber que tudo apontava para um Jesus que viria, que iria morrer e que depois nós teríamos a oportunidade de viver novamente com esse Jesus. Claro. A educação divina, a família realmente desempenha um papel importante, não é? Uhum. É a primeira escola, o lar é a primeira escola. E este primeiro lar foi realmente extraordinário. Portanto, era da vontade de Deus, era plano de Deus que as famílias seguintes seguissem exatamente este plano. Seguissem o exemplo desta primeira família. Diz aqui assim, o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai celeste, que os filhos, era do seu pai, de Deus, né? Os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Uma escola familiar. E essa escola familiar também foi aquilo que o próprio Jesus teve, não é? Porque quando a lição nos fala sobre a infância de Jesus, diz-nos que pouco ou nada nós sabemos em detalhe sobre a infância de Jesus, não é? Realmente era uma das coisas que eu gostaria de saber, assim, mais alguma coisa, como é que Jesus seria enquanto criança, não é? Sim. Mas, portanto, todo homem, toda a mulher passam, né? A infância, a adolescência. Exato. É que Jesus, mas a Bíblia realmente não dá muita informação sobre isso, não é? Exatamente, mas no entanto dá-nos a informação sobre os pais, não é? E dá-nos algumas informações sobre o caráter de tanto de Maria quanto de José. E daí nós podemos perceber o porquê, não é, de Jesus ter tido em Maria a sua primeira fonte de educação, digamos assim. A lição foca-nos e fala em algumas características desta mulher e também de José mais à frente, e uma das características que me ressaltou mais à vista foi realmente a humildade desta senhora, não é? Ela teve uma humildade muito grande e teve uma submissão total à vontade de Deus, não é? Não deveria ser fácil, não é? Na situação e nos tempos em que se vivia, passar por aquilo que o anjo propôs que Maria passasse, não é? E, no entanto, eu achei extraordinário quando ela responde: eis aqui a tua serva, não é? É magnífico. Esta humildade e esta disponibilidade para o serviço, não é? Claro. Entrega exatamente aquilo que Deus tinha planeado para ela, não é? E a influência que ela exerceu sobre Jesus, não é? Diz, os pais têm a responsabilidade na educação dos filhos, mas especialmente tem uma influência muito importante, não, porque é ela normalmente que lida mais com os filhos, não é? E Maria foi realmente uma influência muito, muito positiva em Jesus. Diz aqui que ela sentava-se aos pés Jesus sentava-se aos pés da sua mãe e aprendia dela, portanto, as próprias palavras que ele Jesus, tinha, como Deus, tinha falado aos seus profetas, ao seu povo, não é? É interessante Jesus aprender aquilo que ele próprio tinha dito através dos seus profetas. É verdade. Sabes que não podemos esquecer do José, não é? Embora as mães sejam realmente muito importantes, a verdade é que José demonstrou ser um homem com muito caráter, um homem com muita confiança em Deus, um homem com uma obediência muito grande, não é? À vontade de Deus. E vemos aqui que este aspecto deste casal serem judeus fiéis
e obedientes à lei e aos mandamentos de Deus, foi um ponto fundamental na educação de Jesus, não é? Quando tu falas de que realmente Maria estava-lhe a falar daquilo que o próprio Jesus, enquanto Deus, não é? Antes de vir a esta terra, tinha ele próprio dito e tinha ensinado, demonstra-nos aqui realmente o grande amor de Deus, não é? Em fazer chegar a nós, em conseguir que chegue a nós realmente aquilo que ele tinha de mais maravilhoso, não é? Que era o seu filho. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre esta parte. Claro. A lição também diz aqui que, portanto, que ele não recebeu a instrução das escolas das sinagogas, dos rabis. Exato. Eles com certeza que também falavam sobre a palavra de Deus, mas sabemos também que havia muita tradição, né? Foi acrescentada a palavra original, a palavra pura de Deus. E é interessante que Deus preferiu realmente que o seu filho fosse educado aos pés de Maria e de José. E este casal teve este cuidado exatamente na preparação e no ensino de Jesus. Não baseado no ensino tradicional, mas fundamentado naquilo que estava escrito na palavra de Deus. Sim, e nós vemos realmente o espanto dos rabis quando Jesus, não é? No tempo foi estar junto deles e foi conversar com eles e eles ficaram maravilhados porque se Jesus não frequentava a sinagoga nem frequentava a escola dos rabis, como é que ele sabia tanto, não é? Esta é realmente uma evidência de que Deus dotou Deus dotou Maria e dotou José com esta capacidade realmente de instruir Jesus na sua infância para que ele estivesse verdadeiramente preparado para a missão que o esperava, não é? Foram realmente um casal extraordinário. Falámos entre José, às vezes esquecemos um pouco José, mas José também foi um homem de grande caráter. E a influência de José sobre Jesus foi também uma positiva, não é? Avança. Não, avança. Portanto, a comunicação. Depois a lição continua falando sobre a comunicação. A comunicação é fundamental na educação, nas relações. Não é? Sem comunicação não há educação. É fundamental, exatamente, uma boa comunicação. E um bom exemplo também, não é? Porque palavras não são suficientes. É preciso que quem ensina também dê um bom exemplo. Pois, sabes, eu gostei muito na lição quando nos faz compreender realmente esta dupla faceta do que é comunicar. Comunicar não é só transmitir sabedoria e conhecimento, mas comunicar é principalmente um ensino que atua a nível emocional e pessoal, não é? Nós comunicamos muitas vezes sem palavras, não é? Aquilo, portanto, a comunicação não verbal. Há vezes em que nós olhamos para uma pessoa e conseguimos ver que ela não se encontra bem, ou que ela está assustada, ou está angustiada, não é? Não são precisas palavras, mas para isso é necessário um conhecimento, não é? É necessário conheceres a pessoa. E a lição foca este aspecto e realça isto de forma muito intensa. É muito bom nós termos realmente esta capacidade de comunicar, e aqui não podemos esquecer que estamos a falar da comunicação dentro da família, não é? Embora ela se alargue também a outros aspectos, mas a verdade é que na família nós temos de ter esta capacidade de comunicar, de falar, de nos entendermos, e isto requer tempo, não é? Disponibilidade, investimento. E muitas vezes o corre-corre da vida e a falta de tempo tem prejudicado realmente esta tal comunicação, não é? Sem dúvida. E nós sabemos que, enfim, o stress dos dias atuais, a azáfama da vida atual, portanto, priva os pais muitas vezes do tempo necessário para comunicarem com os seus filhos e com, enfim, com os membros da família, não é? Portanto, isso vai afetar a relação. Quando não há uma boa comunicação, a relação é afetada, não é? Exatamente. Principalmente como estamos a abordar com os filhos, não é?
E não podemos esquecer, não podemos esquecer também da nossa comunicação com Deus, enquanto família, não é? Enquanto família nós também temos que comunicar e temos que tirar tempo para estarmos todos juntos com Deus, não é? Porque só conheceremos a Deus se nos relacionarmos com Ele, não é? Assim Exatamente. como nós só conhecemos uma pessoa quando com ela, não é? Portanto, como é que podemos conhecer Jesus se não nos relacionamos com Ele? Se Ele é o nosso Salvador, se nós queremos salvar-nos, ter a vida eterna e aceitámos-lo como nosso Salvador, então temos que nos relacionar com Ele. Portanto, só assim o conheceremos verdadeiramente. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Isso também nos levará a ter também boas relações pessoais. Ok. Carlos, vamos fazer aqui uma pequena pausa, está bem? Porque temos um momento especial, um hino. Ouvimos uma música, não é? Exatamente. Vai ter o prazer de anunciar. Vamos ter um hino cantado pela nossa irmã Helena Antunes e o título é Jesus, meu grande amigo. Quando a lágrima cai, o sorriso se esvai, tu atentas e sabes, tu socorres e acalmas. Se aflita me encontro, tu desejas livrar-me, me procuras, Senhor, para curar minha dor. Criador do meu ser, meu eterno Senhor. Quantas vezes já vi teu eterno amor, teu cuidado por mim, teu abraço na dor. Quantas vezes chamaste o meu nome, bom Deus, tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Quando a lágrima cai, o sorriso se esvai, tu atentas e sabes, tu socorres e acalmas. Se aflita me encontro, tu desejas livrar-me, me procuras, Senhor, para curar minha dor. Criador do meu ser, meu eterno Senhor. Quantas vezes já vi teu eterno amor, teu cuidado por mim, teu abraço na dor. Quantas vezes chamaste o meu nome, bom Deus, tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Tu sempre comigo estarás. Se eu cair com braço forte me levantarás. Segurança encontro em ti, esperança para sorrir. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Segurança encontro em ti. Cantarei teu amor, eterno Senhor. Um hino muito magnífico que acabámos de ouvir, não é? Jesus Cristo, meu grande amigo.
E retomando a lição, vamos falar sobre o papel dos pais. Temos estado a falar sobre isso desde o início, no entanto, esta lição vai mais ao pormenor e começa por nos falar sobre o pai, e tu és a pessoa indicada para falar sobre o pai, não é? Eu depois, se quiseres, posso falar um bocadinho sobre a mãe. Ok, olha, começa logo aqui com esta citação de Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, não é? É interessante, claro que os filhos têm que obedecer aos pais, mas os pais também têm a responsabilidade perante Deus de não provocar a ira aos seus filhos. Uhum. Portanto, enfim, cá está o equilíbrio, a moderação, não é? Uma educação inteligente, não é? De forma a conduzir os filhos e não a guiá-los de forma tirânica, não é? Uhum. O pai, enquanto chefe de família, é realmente muito importante. É assim como o pilar, não é? Se a lição diz-nos que se um pai é fraco ou é irresponsável, é mais difícil a família andar de forma direitinha e correta, não é? E assim, toda a família será afetada quando isso acontece, não é? Claro. E diz-nos que os pais devem demonstrar os frutos do espírito: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E aqui os pais, eu acrescento pais, pai e mãe, não é? O pai e a mãe têm a obrigação de assim ser. A lição também nos diz que o papel da mãe é muito importante porque é aquela que vai moldar o caráter dos filhos. Há aquela ideia de que realmente a mãe é sempre um bocadinho mais tolerante, não é? Sim, mais tolerante, vamos dizer assim, um bocadinho mais mole, não é? Os pais, não é? Os pais são sempre assim um bocadinho mais rígidos. Não sei se concordo muito com isso, sabes? Porque essa não é de toda a minha experiência. Eu tive um pai e tenho, graças a Deus, muito amável, muito doce. Mas a verdade é que realmente as mães têm sempre, são elas que facilitam o ambiente, não é? E por isso é que se diz que realmente uma mulher virtuosa em casa tem mais valor do que os rubis, não é? É o que dizem provérbios. Esta citação de provérbios. Exatamente. O seu valor, mulher virtuosa, o seu valor muito excede o de rubis. É, porque realmente a mulher consegue pôr água na fervura, consegue ter assim, sabes, aquela perspectiva um bocadinho diferente, um bocadinho mais tolerante, como tu dizias, não é? Mas tanto um quanto o outro têm que se capacitar que realmente o papel deles se deve fundamentar no amor, não é? E o amor é efetivamente a base para tudo, não é? É interessante que estes frutos do espírito que tu citaste começam exatamente com o amor. Começam exatamente com o amor. O amor, depois o gozo, podemos traduzir o gozo pela felicidade, não é? Paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, por aí fora, não é? Portanto, exatamente. Se nós manifestássemos na nossa vida, nós, pais, mães e qualquer outra pessoa, né? Portanto, em todo o tipo de relações que nós temos, se nós manifestássemos estas características, o mundo seria muito melhor. Mas pois muito. Seria. Concordo em pleno contigo. Então, no seio da família nem se fala, né? Exatamente. Portanto, temos que reconhecer que falhamos. Estamos, às vezes, muitas vezes, estamos longe do ideal. Porque somos falíveis, somos humanos, não é? Exatamente. Portanto, o ideal está aqui. O ideal está aqui. E temos que ter este ideal diante de nós para que nos possamos para cada dia a imagem deste ideal. Sabes, a lição também nos fala, e nós sabemos isto, de que realmente a relação matrimonial é uma analogia da relação de Cristo com a sua igreja, não é? E por isso nós devemos olhar da forma como Deus nos trata, aquilo que Ele nos dá, a paciência que Ele tem connosco, a mansidão com que Ele, não é, e a misericórdia com que Ele cuida de cada um de nós. E se nós conseguirmos transportar isto para as nossas famílias,
para a relação realmente que devemos ter como marido e mulher, muito provavelmente os nossos filhos também vão absorver isso, não é? Também vão eles próprios seguir esse exemplo. Claro. Vão absorver e serão beneficiados exatamente com este exemplo. Cá está exatamente como fala aqui logo a seguir, o exemplo. O papel fundamental do exemplo, não é? E quando, portanto, o exemplo é fundamentado exatamente nestas qualidades, nestes itens que nós acabamos de referir, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, etc. Quando esse exemplo, portanto, está alicerçado nestes valores, realmente o lar é abençoado, não é? O lar... Olha, e aqui a lição também nos diz que nós devemos tirar tempo para falar aos nossos filhos sobre as maravilhas que Deus faz por cada um de nós. Diz-nos que os filhos de Israel tinham instruções específicas para, e Moisés fez questão de falar sobre isto e de fazer acentuar a necessidade que havia de que as crianças aprendessem o quanto Deus tinha feito por aquele povo. E nós hoje, para além das histórias que temos do Velho Testamento, temos a história melhor, não é? Que é a vinda de Jesus para nos salvar. Portanto, não há desculpa para nós não tirarmos tempo para falarmos aos nossos filhos, refletirmos com eles exatamente sobre este Deus que tanto faz por cada um de nós, não é? Sem dúvida. E o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que é referido aqui na lição, fala exatamente sobre isto mesmo e conta exatamente como Moisés falou ao povo, recordando exatamente todas as maravilhas, todas as maravilhosas obras que Deus tinha feito em favor do seu povo, para que aumentasse, para que preservasse e fortalecesse a fé do povo de Israel. Isto é um exemplo para nós, porque nós também, como disseste e bem, portanto, nós devemos contar aos nossos filhos, portanto, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz por nós, as histórias da Bíblia, portanto, as maravilhas de Deus, para que a fé, os nossos filhos sejam educados também nestes valores, nesta fé e nestes princípios, não é? E eu acho que ainda é um bocadinho para além disso, é para que nós próprios, no mundo que nos rodeia, é muito fácil esquecermos muita coisa. E para que nós próprios não nos esqueçamos, não é? É muito importante nós termos sempre presente aquilo que Deus nos concede. A gratidão é um sentimento e um estado de alma, não é? E nós devemos estar gratos todos os dias. Todos os dias Deus nos concede bênçãos, todos os dias Deus nos dá promessas e cumpre-as, e por isso nós devemos estar sempre muito atentos e não nos devemos esquecer. E o objetivo de Moisés era exatamente este, que eles não se esquecessem, porque eles iam entrar na Terra Prometida, eles iam alcançar o objetivo principal, não é? Mas eles não se podiam esquecer do Deus que os tinha salvo do Egito e do Deus que os tinha protegido durante tantos anos no deserto, não é? Dúvida. E foi um milagre autêntico aquilo que Deus fez pelo povo, portanto, neste período, não é? Em todos os períodos. E era bom exatamente que eles terem isto diante da sua memória, não é? E não esquecerem, agradecerem exatamente a bondade de Deus. Eu uma vez li um pensamento interessante, já quando era jovem, já havia há muitos anos, nunca mais esqueci esse pensamento, que dizia assim: tu agradeces a Deus por todas as pequenas e grandes bênçãos que Ele te dá todos os dias, tu não terias tempo para te lamentar. Ora bem. E é verdade, portanto, nós esquecemos, nós, enfim, o stress da vida, as preocupações da vida, nós acabamos. Mas este pensamento eu nunca mais o esqueci e é uma grande verdade. É assim. Se nós se fôssemos agradecidos, tivéssemos exatamente este sentimento bonito que é a gratidão, que é fundamental também, portanto, nós tivéssemos essa gratidão em primeiro lugar para com Deus, relembrando aquilo que Deus fez por nós no passado, nós não teríamos tempo para nos lamentar, não é? Porque Deus está sempre ao nosso lado, não é? Mesmo nos momentos difíceis Ele está sempre ao nosso lado. Portanto, olha, Carlos, no entanto, a lição também nos volta a frisar aquilo que tu disseste logo no início, que é o respeito pelo livre-arbítrio, não é? Deus deu-nos essa possibilidade de escolha. Nem sempre os filhos escolhem de acordo com a educação que os pais pretenderam dar ou pelos conselhos que os pais deram. E nós não podemos esquecer que as crianças vão ser jovens, vão ser adultos
e vão fazer as escolhas que nós um dia também fizemos, não é? Claro. Permita a Deus que as escolhas sejam as mais corretas e sejam aquelas de andar sempre nos caminhos do Senhor. Mas Claro. não podemos, enquanto pais, também encarar responsabilidade total se os nossos filhos decidirem não seguir os caminhos, não é? Porque eles são livres de escolher. Lá está a questão do livre-arbítrio, não é? Olha o caso dos filhos de Samuel, o grande profeta Samuel. Exatamente. Um homem extraordinário, não é? Um homem que influenciou positivamente a nação israelita. Portanto, no entanto, sabemos o que é que aconteceu com os filhos dele, não é? Portanto, ele fez aqui os educou nos caminhos do Senhor, mas eles, lá está, o livre-arbítrio é fundamental também. Eles decidiram seguir outro caminho. Portanto, enfim, e isto pode acontecer também, e acontece nos nossos dias, não é? O pai e a mãe podem fazer tudo o que podem pela educação de um filho, no entanto, quando chega à idade adulta, o filho escolhe por si mesmo. Aliás, nós temos vários casos de pessoas que tiveram mais do que um filho e alguns escolhem os caminhos do Senhor e outros, infelizmente, não é? A educação foi a mesma. A escolha é uma escolha pessoal e nós temos que nos capacitar de que é-nos pedido da parte de Deus, enquanto pai e mãe, que façamos o melhor, que apresentemos Deus aos nossos filhos, que eles possam conhecer este Deus maravilhoso, mas, no entanto, eles próprios têm direito a escolher aquilo que querem, não é? E nós devemos de ter isto bem presente, porque às vezes, sabes, eu encontro alguns pais em que noto amargura e aquela... porque realmente os filhos não escolheram seguir o Senhor e eles parece que se massacram com isso, parece que se percebes o que eu quero dizer? E não é assim. Nós vamos ter uma responsabilidade e temos essa responsabilidade e Deus vai nos perguntar por ela mesmo, mas também não podemos esquecer que os adultos têm a opção de escolher aquilo que querem, não é? E os nossos filhos crescem e tornam-se adultos, como nós também já fomos um dia e tivemos que escolher aquilo que era melhor para cada um de nós, não é? Sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, a lição de sexta-feira, porque o nosso tempo também já não vai permitir muito mais, não é? Claro. Na lição de sexta-feira termina com um apelo muito interessante, é que realmente as pessoas se capacitem antes de se tornarem mãe e pai, antes de assumirem a maternidade ou a paternidade, têm que se capacitar de que se têm que preparar, que é necessário haver uma preparação. Claro, para que o façam de forma responsável, não é? Portanto, a preparação, portanto, a responsabilidade que tem de... E então, quando se pensa em trazer um filho à existência, é uma grande responsabilidade, não é? É um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. E a equipa, não é? A equipa pai e mãe devem estar em comum acordo e devem trabalhar em conjunto, não é? Porque os filhos têm muito esta capacidade de, por vezes, testar, não é? Eu lembro-me quando o meu filhote era pequenito, ele muitas vezes vinha-me perguntar alguma coisa e eu dizia que não podia ser, e ele sorrateiramente ia ter com o pai para ver se o pai permitia, não é? Não é? Portanto, nós temos que estar sempre ali muito bem alinhados um com o outro, pai e mãe, para que realmente a educação dê os frutos que todos pretendemos, não é? Bom, se não houver pronto comum, lá está, se houver uma brecha, um diz que sim, o outro diz que não, ou vice-versa. Exatamente. Portanto, será sempre uma influência negativa, não é? Portanto, não será um bom exemplo para o filho. Ora bem. Carlos, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à nossa lição. Foi uma lição muito interessante, aprendemos muito, certamente. Não sei, se queres terminar, queres dizer-nos alguma coisa? O essencial, portanto, depois esta parte aqui de sexta-feira fala também no apoio, lá está, como falámos de educação, também entram aqui os professores, não é? Esta altura da criança, da escola, ou portanto, o adolescente, e fala aqui na responsabilidade que os pais têm também de apoiar os professores e não desacreditar ou criticarem o professor frente dos filhos, não é? Porque isso aí estão a desautorizar, estão a enfraquecer a influência do professor.
Portanto, mesmo que tenham razão, algum reparo que possam fazer em relação ao professor, não o devem fazer à frente dos filhos, não é? Porque isso vai diminuir a influência e, portanto, a autoridade do professor. Isto era apenas um aspecto que é referido aqui na parte final. Exato, acredito sinceramente que durante este resto de trimestre certamente ainda iremos focar muito esse aspecto, no valor dos professores, naquilo que eles são, a importância que eles têm e como nós devemos realmente apoiar o trabalho que é exercido por cada um deles, não é? Claro, claro. Também, já agora para terminar, também no ensino moral, a responsabilidade dos pais, portanto, enfim, em relação ao desenvolvimento físico dos filhos, o seu desenvolvimento mental e moral. Num mundo em que nós sabemos que os valores estão, enfim, há muitas ideologias, enfim, há valores completamente divergentes, é fundamental ensinar os filhos nos valores morais, os valores éticos, e que estão fundamentados na palavra de Deus, que é o padrão absoluto desses valores. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Exatamente, para não cairmos no relativismo moral dos nossos dias, portanto, do humanismo e do materialismo dos nossos dias. Meu querido amigo, foi um prazer muito grande dividir este bocadinho contigo. Está bem? Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham e para a semana cá estará outra dupla, certamente também para vos explicar ou pelo menos partilhar algumas ideias da lição número 3. Que o Senhor vos abençoe. Que Deus te abençoe e a família, a tua família, que Deus abençoe todos aqueles. Obrigada, igualmente. Que Deus possa estar com todos e uma boa semana para todos. Muito obrigada.